Hoje decidi apresentar-vos um excerto de um podcast que eu gravei com o Pinho Calistenia, do canal Pinho Calistenia. O Pinho é um atleta vegano de calistenia e musculação, tal como eu, mais na parte da musculação. Nós discutimos muita coisa naquele podcast, está super completo. Eu vou deixar aqui em baixo, vejam. E este clipe é a parte da discussão sobre proteína, musculação em dietas veganas. Falando sobre proteína, eu estava lendo um artigo recentemente nos Estados Unidos onde atletas amadores, é óbvio, de nível universitário e college, né, que lá nos Estados Unidos é muito comum ter a liga amadora antes de você ir para uma liga nacional de basquete, de futebol americano, e mais de 70% deles afirmaram que a proteína era responsável por dar energia. Você ingerir mais proteína, você ingere mais energia. E essa é uma questão que muita gente tem, talvez não hoje em dia, justamente pelo acesso à informação a canais fitness. As pessoas que se interessam por atividade física e alimentação, elas já se deparam com um pouco da explicação sobre isso, que as proteínas são aqueles blocos que vão construir a sua musculatura. E eu também estava vendo outra pesquisa que falava justamente sobre a ingestão de proteína de diferentes fontes animais, fontes vegetais. Apesar de ter essa diferença de absorção que muita gente fala, dessa biodisponibilidade, não fez nenhuma diferença entre um grupo que ingeriu só proteína de origem animal e só proteína de origem vegetal. Ambos tiveram o mesmo resultado desde que eles conseguissem a mesma quantidade de proteína. Então, já que a gente vai passar por esse aspecto, é um assunto um pouco mais extenso, a galera com certeza está interessada sobre isso. Vamos lá, fala aí sobre a proteína. Qual a diferença da proteína animal e proteína vegetal? Ok, espetacular. Preparem-se que vamos entrar aqui numa jornada. E já agora, temos de nos lembrar depois de falar então do déficit calórico e da parte de low carb também. Mas então, a proteína, já que é o hot topics das dietas veganas. A proteína de origem vegetal é de qualidade inferior, tem uma biodisponibilidade menor, é incompleta? Não, nada disso. Começando por esta parte do incompleto. O que é que normalmente as pessoas querem dizer por uma proteína ser incompleta? Querem dizer que ela não tem todos os aminoácidos essenciais. Qual é que é a questão aqui? É que, literalmente, todos os alimentos têm o perfil completo de aminoácidos. Todos, à exceção da gelatina, que até é um alimento processado, mas à exceção da gelatina, à qual falta um aminoácido, que é o aminoácido triptofano. E eu, nas minhas palestras, até costumo mostrar uma imagem da aplicação do aplicativo Cronometer, que mostra todo o valor nutricional de cada alimento, os aminoácidos, tudo isso. E eu costumo mostrar e perguntar às pessoas se elas acham que é possível atingir todos os aminoácidos só com alface. Só alface, uma péssima fonte de proteína, que é mesmo má, alface é quase só água. Eu até costumo perguntar, vocês acham que é possível atingir toda a proteína, todos os aminoácidos só com alface? E depois mostro que sim, até a alface tem todos os aminoácidos. Agora, qual é que é a diferença? É que, dependendo dos alimentos, uns são mais ricos nos aminoácidos do que noutros, ok? E daqui surge aquela ideia de, ok, se todos têm aminoácidos, mas uns são mais altos do que outros, então temos que combinar proteínas. Tem que combinar o arroz com o feijão para fazer uma proteína completa. Mas isso também é um mito. É mais um mito. Porque, em primeiro lugar, o nosso corpo tem aquilo que se chama uma pool, uma reserva de aminoácidos, e faz todas as combinações necessárias. Mas mesmo que não tivesse, a não ser que vocês só consumam um alimento ao longo do dia, só comam, por exemplo, arroz o dia inteiro, muito dificilmente não vão atingir todos os aminoácidos necessários. Só se comerem um alimento, só um alimento, e passarem fome, tiverem calorias abaixo, porque se vocês atingirem as calorias que precisam e atingirem a proteína que precisam, é praticamente impossível não atingir os aminoácidos. Isto é a própria posição da Associação Americana de Dietética. Se forem pesquisar a posição deles sobre dietas veganas, eles dizem que não é preciso, não há qualquer necessidade de combinar proteínas conscientemente. Então lá se foi o argumento da parte do incompleto. Agora, a parte do aminoácido de origem vegetal, ou a proteína de origem vegetal ser inferior à de origem animal. O nosso corpo não quer saber de onde é que vêm os aminoácidos. O nosso corpo não sabe distinguir entre um aminoácido da carne e um aminoácido do feijão. Para o nosso corpo é tudo aminoácidos. Por isso, isso é indiferente.
E por fim, a biodisponibilidade, aquela ideia de que as proteínas de origem vegetal têm uma taxa de absorção menor. E isto aqui é ligeiramente verdade, mas a diferença não é tão grande como aquela que pensávamos há alguns anos. Os estudos mais recentes mostram que a diferença é alguns pontos percentuais entre as proteínas vegetais e as proteínas de origem animal. Estamos a falar de 5, 10% de diferença. Se usarem proteínas vegetais como a soja, por exemplo, então a diferença não é nenhuma, porque a soja é uma excelente fonte de proteína. E tudo isso se tem vindo a desenvolver porque um dos principais sistemas para testar a qualidade da proteína é o chamado sistema DIAAS. D-I-A-A-S. Podem pesquisar. E segundo este sistema, as proteínas de origem vegetal são de facto bastante inferiores. Não muito, mas um bocado. Qual é que é o problema? É a forma como esse teste é feito. O DIAAS, eles testam a absorção da proteína, em primeiro lugar em porcos, em animais, e depois com proteína crua, com feijão cru. Ora, isto são as piores condições possíveis para a proteína de origem vegetal. Se cozinharem os feijões, como devem, obviamente, isso já vai aumentar imenso a absorção da proteína. Então nós não sabemos até que ponto que a diferença entre proteína vegetal e animal vai importar, até porque quando vamos analisar estudos empíricos em atletas, apercebemos de que não há mesmo diferença. Então, se eles têm os mesmos resultados numa dieta omnívora ou numa dieta vegana, será que há assim tanta diferença na proteína? Provavelmente não. E agora, acho que podemos entrar naquilo que se chama, que é importante as pessoas perceberem, a pirâmide das prioridades na proteína. Que é uma pirâmide que põe de baixo para cima o que é mais importante no consumo de proteína. Eu acho que se as pessoas souberem isso, vou tirar todas as dúvidas que têm sobre a proteína, ok? E então, o que é mais importante em baixo? Qual é o degrau mais importante da pirâmide das prioridades na proteína? É a quantidade. A quantidade é o mais importante. E nós sabemos que é muito fácil conseguir uma grande quantidade de proteína de alimentos de origem vegetal, com leguminosas, tofu, soja, muitos. E então, agora vem a questão: quanta proteína é que nós efetivamente precisamos? E as recomendações são um bocadinho dispares. Por exemplo, se o vosso objetivo for saúde, para sermos só saudáveis e sobrevivermos, a recomendação são 0,8 gramas de proteína por quilo. Multipliquem o vosso peso corporal por 0,8 e vão ter a proteína que devem atingir para ser saudáveis. Para a maioria das pessoas vai dar à volta de 60 gramas de proteína, o que é super fácil de atingir em qualquer dieta, ok? No entanto, para atletas, os atletas precisam de facto de mais proteína. Quanto mais, depende de vários fatores. Em primeiro lugar, qual é que é o desporto que o atleta pratica? É corrida? É futebol? É assim um desporto de resistência? Então não vai precisar de tanta proteína quanto isso. As recomendações ficam à volta do 1,2 gramas por quilo até 1,6 gramas por quilo no máximo, ok? E é aqui que muita gente erra. Muitos atletas de corrida ou de futebol acham que precisam comer tanta proteína como um bodybuilder. Isso é totalmente errado. No entanto, se vocês forem de facto bodybuilders, fizerem treino de força, strongman, calistenia também conta, se o vosso crossfit, se o vosso objetivo for ganhar massa muscular, aí as recomendações já são mais elevadas. Já ficam normalmente entre o 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilo. Não há benefício nenhum na literatura científica em conseguir proteína acima de 2,2 gramas por quilo, a não ser em casos muito específicos de alguém que queira competir e que pode conseguir eventualmente ali algo extra, mas é muito, muito raro. O consenso é que acima de 2,2 gramas por quilo não vai haver grande benefício. Então, para a maioria das pessoas que estão a ver isto com o objetivo de ganhar massa muscular, tentem ficar entre 1,6 e 2,2. Como é que vocês sabem se devem ficar mais acima ou mais abaixo? Depende. Treinam 6 vezes por semana? Fiquem um bocadinho mais acima do que alguém que treina 2. Se estão em cut, se estão num déficit calórico, então se calhar tentem ficar um bocadinho mais acima para tentar manter mais massa muscular, conservar mais massa muscular. Por exemplo, alguém que tenha 200 kg
ou 150 kg, um obeso, não vai precisar de comer 2 gramas de proteína por quilo, obviamente, senão ia estar a comer 300, 400 gramas de proteína. Nós precisamos de proteína para manter a massa magra, para criar massa magra, e então um obeso pode ficar um bocadinho mais abaixo nas recomendações. Por isso, entre 1.6 e 2.2, vejam estes valores, vejam os vossos objetivos e também vão testando e vão vendo como é que se sentem. Então, isso era a quantidade de proteína. O segundo degrau da pirâmide das prioridades na proteína é então a qualidade da proteína. Já estive aqui a discutir os aminoácidos, tudo isso. E é possível ter a mesma qualidade com proteínas de origem vegetal. Qual é que é a última peça do puzzle na qualidade da proteína? É que tradicionalmente nós consideramos que quanto mais alto for o conteúdo de BCAAs numa proteína, que é a leucina, o aminoácido leucina, isoleucina e valina, estes três têm tendência a dar um maior pico na síntese proteica, que é para isso que nós queremos consumir a proteína. E então, as proteínas de origem animal geralmente são um bocadinho mais ricas em leucina, que seria o aminoácido mais importante. No entanto, também é possível conseguir a leucina em alimentos de origem vegetal. Por exemplo, a soja também é super alta, o feijão vermelho, e por isso é que se recomenda que comam uma dose variada de proteínas de origem vegetal para também tentarem conseguir a leucina, mas ao mesmo tempo, isto aqui funciona para a proteína vegetal ou para a proteína animal, tenham 3 a 4 doses diárias de 25 a 35 gramas de proteína numa refeição. Ou seja, se vocês tiverem que dividir os vossos 140, 150 gramas de proteína pelo vosso dia, que é aquilo que eu consumo mais ou menos, tentem ter 3 a 4 refeições onde consomem à volta dos 30 gramas de proteína. Se calhar 25 se for proteína de origem animal, 30 a 35 se for proteína de origem vegetal, ok? Podem comer ali um bocadinho a mais de origem vegetal, mas como podem ver a diferença não é assim tão grande quanto isso. E isto leva-me ao outro degrau da pirâmide, que é mesmo a frequência das refeições, e a frequência é mesmo essa. É aconselhado, apesar de jejum intermitente mudar um bocadinho isso e tudo, continua a ser a recomendação dividir a nossa proteína por 3 a 4 refeições diárias, ok? Para termos um input constante de proteína. E o último degrau da pirâmide das prioridades na proteína é o timing. A ideia de comer proteína logo a seguir ao treino, ou antes de ir para a cama, ou acordar. Isso aí não é muito importante, para ser sincero, ainda não sabemos se isso pode ser tão importante quanto isso, mas se estiverem a seguir a recomendação da frequência, de comer uma boa dose de proteína 3 a 4 vezes por dia, automaticamente já vão estar a preencher o timing, porque o dia não tem horas infinitas, e se vocês dividirem as vossas 4 refeições por 16 horas que estão acordados, por exemplo, vocês vão ter uma refeição rica em proteína a cada 4 horas. Logo, o timing não vai ser importante, porque vocês nunca vão estar, o vosso corpo nunca vai estar com uma grande necessidade de proteína, a não ser que estejam a passar fome, num grande déficit calórico e isso tudo. Por isso, a importância do timing da proteína é muito relativa. Digamos que você vai treinar em jejum, não come nada há 8 horas, não come uma boa dose de proteína há 8 horas. Então, se calhar, vai ser mais importante tentar comer logo a seguir ao treino. O pós-treino vai ser um bocadinho mais importante. Agora, por exemplo, no meu caso, eu treino a seguir ao almoço, o meu pós-treino não vai ser assim tão importante quanto isso, porque eu tenho comi uma refeição completa há 2, 3 horas atrás. Então a importância aí é bastante relativa. Se tiverem um déficit calórico, deem um bocadinho mais atenção a isto, e se fizerem treinos bidiários, que pode acontecer para alguns de vocês, fazer treinos 2 vezes por dia, então também prestem um bocadinho mais de atenção ao timing dos nutrientes em si, para tentar acelerar ao máximo a recuperação para o treino a seguir. Mas cara, se você vai treinar peito hoje e volta a treinar peito daqui a 4, 5 dias, não vai ter que se preocupar em comer logo ali a seguir, porque vai ter todo o tempo do mundo para recuperar, tanto ao nível do ganho de massa muscular, tanto ao nível de ficar dorido, como ao nível de voltar a encher as reservas de glicogénio do músculo, que vai ter 4 dias para o fazer sem problema nenhum. Pá, espero que tenha respondido a todas as vossas perguntas sobre proteína aí.